Caríssimos e caríssimas, estamos novamente aqui neste momento, nesse espaço, para abordarmos temas filosóficos, temas que nos fazem refletir, que nos fazem pensar e que nos amplia o conhecimento. Hoje eu irei falar sobre René Descartes e a dúvida metódica, o penso, logo existo. René Descartes foi um filósofo, físico e matemático francês. Também é conhecido como o inaugurador da filosofia moderna. Sua preocupação era com a ordem e a clareza das coisas, a maneira de explicar os seus métodos. Então ele propõe fazer uma filosofia que nunca acreditasse no falso, que nunca fosse desprovida de análise, de pesquisa, de aprofundamento. Então essa é a fundamentação da sua filosofia, a busca da verdade, exclusivamente da verdade. Para isso, ele criou o método do racionalismo. Então Descartes, o seu método racional para explicar as coisas, primeiro ele duvida de todas as coisas, mas não é uma dúvida da ignorância, não é uma dúvida da negação, mas é uma dúvida metódica. Então outra coisa interessante em Descartes é que ele vai dizer o seguinte: quando eu quero analisar uma coisa, quando eu quero compreender uma questão, eu tenho que dividi-las em parte. Quanto mais partes eu dividi-la e analisar as partes, eu vou compreender melhor o todo. Então Descartes, ele vai dizer o seguinte, que nós não podemos acreditar e aceitar em todas as coisas à primeira vista e sem uma análise profunda. Então no discurso do método, que é a sua principal obra, ele vai apresentar algumas regras para se chegar ao conhecimento. Ele vai dizer: nada é verdadeiro até que venha a ser concebido como tal. Então eu não posso acreditar nas coisas antes de ter a certeza de que aquilo realmente é o que eu estou vendo. Os problemas precisam ser analisados e resolvidos sistematicamente. Não há lugar para o achismo. As considerações devem partir do mais simples para o mais complexo. Então existe uma sistematização para se chegar à conclusão das coisas. O processo deve ser revisto do começo ao fim para que nada importante seja omitido. Então a dúvida metódica consiste no seguinte: primeiro, ele duvida de tudo, até mesmo da sua existência. Então ele vai argumentar o seguinte: eu duvido que eu existo. Como que eu provo que eu existo? Então ele vai dizer o seguinte: se eu já tive sonho, e esse sonho foi tão real que me confundiu, eu não sabia se eu estava sonhando ou se eu estava acordado, quem me garante que eu estou em um sonho e que eu ainda não irei acordar desse sonho? Outra questão que ele aborda é a questão da matemática. Então Descartes vai dizer assim: eu não posso confiar na rigidez da matemática. Por quê? Pode ser que a matemática esteja sendo manipulada por um anjo maligno. E esse anjo maligno, esse ser maligno, ele quer me conduzir ao erro. Então ele me faz acreditar que 2 mais 2 são 4, mas na verdade não é. E ele também vai dizer que nós não podemos confiar nas nossas sensações. Por quê? A minha sensação me engana o tempo todo. Se eu olhar para o céu, eu vou ver que o sol, ele se movimenta. Mas é uma sensação errada, porque quem se movimenta é a Terra, não o sol. Então, a partir disso, ele vai duvidar de tudo e de todos. Para quê? Para que quando ele chegar a uma conclusão, ele não tenha dúvida daquilo que ele concluiu. Então, voltando na questão da dúvida, se ele não pode acreditar no sonho, se ele não pode acreditar na sensação, se ele não pode acreditar na matemática, então como que se prova alguma coisa? Então Descartes vai chegar a uma conclusão:
Uma frase famosa que ele escreveu na sua obra é cogito ergo sum, ou penso, logo existo. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque ele vai, a partir da negação da realidade, da sensação, da matemática, a primeira conclusão que ele chega é o fato de que ele existe. Pode ser que esteja em um sonho, pode ser que esteja sendo enganado pelo gênio maligno, pode ser que esteja sendo enganado pela matemática ou pelas emoções, pelas sensações, mas uma coisa é real, eu penso. Se eu penso, então eu existo. A partir disso, todas as coisas que estão à minha volta também existem. Se eu existo, eu sou real. Então todas as coisas que estão à minha volta são reais. Para isso ele vai usar o argumento de Deus e vai dizer o seguinte: eu não posso pensar no nada. Por quê? Porque o nada não existe. Se o nada pudesse ser pensado, não seria nada, seria alguma coisa. Então eu só penso naquilo que existe. Se eu tenho a ideia de Deus, ou como ser supremo, como ser soberano, é porque esse ser existe em algum lugar. Se ele não existisse, eu seria incapaz de pensar na sua existência. Se eu consigo dar atributos a esse Deus, bondade, caridade, amor, é porque a bondade, a caridade e o amor também existem. Porque se não existisse, não poderia ser pensado. E se eu penso só em coisas que existem, então tudo que eu penso existe. E alguém pode falar assim: mas eu posso pensar em coisas que não existem, como disco voador, por exemplo. Não, você crê em algo que é uma ilustração de algo redondo, o redondo existe, e de um ser extraterrestre que nada mais é que a figura humana distorcida. Então você pensa em coisas que existem. Outros vão dizer: eu posso pensar, por exemplo, num cavalo arado. Num cavalo alado, cavalo com asas. Aí você está pensando em duas coisas que existem, num cavalo e nas asas. Você apenas colocou asas que existem num cavalo que existe. Então todas as coisas que eu penso existem, porque o nada não pode ser pensado. E se eu penso, existe. Então ele passa a duvidar da própria existência, das sensações, da matemática, para depois, e tão somente depois, chegar à verdade da existência de todas as coisas. Então Descartes, ele alcança essa conclusão a partir da dúvida, de duvidar de todas as coisas. Volto a dizer, não é uma dúvida qualquer, é um método que ele criou que revolucionou a forma de pensar. Até então não havia um método seguro, organizado, sistemático de se argumentar em defesa de alguma coisa. Então Descartes, ele inaugura nesse sentido o período moderno da filosofia, que a partir dele os demais filósofos e a ciência de um modo geral, ela passou a utilizar esse método para tirar com lucidez todas as dúvidas e explicar de forma sistematizada, de forma organizada, de forma coerente aquele objeto-alvo da investigação. Neste sentido está a importância de René Descartes, dividir tudo em partes para que a partir da análise das partes se possa chegar à conclusão do todo. E a dúvida, volto a dizer, não é uma dúvida da ignorância, não é uma dúvida da insignificância, mas é uma dúvida da qual se cria um método racional. E isso fez com que a cultura, a ciência e a própria filosofia se desenvolvesse em rumo a esse método cartesiano. Mais uma vez eu agradeço a todos e em breve nós voltaremos com temas interessantes e relevantes. Até mais.